Com o arco atual de Elbaf, tivemos muitas novas informações e mistérios revelados da história, mas duas figuras em especial se destacam nesse arco: Shanks e o Príncipe Loki. Inclusive, até mesmo os seus passados estão conectados. No mesmo ano em que Loki é derrotado e acorrentado, o Shanks assume o posto de um dos 4 imperadores do mar. Então, sem sombra de dúvidas, temos alguns mistérios aqui para descobrir. E se você quer descobrir comigo, então fica aqui, que é isso que vamos ver agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e pelo capítulo 1031, Shanks e Loki possuem uma conexão, com Loki até mesmo tendo ressentimentos do Shanks, o que nos mostra que os mistérios de Elbaf vão ainda mais profundo. Mas o maior mistério de todos, sem sombra de dúvidas, é o porquê de você ter chegado até aqui e ainda não ter deixado like no vídeo. Então deixe o seu like e vamos agora para o motivo do Shanks ter se tornado um imperador do mar. Com a chegada do Chapéu de Palha em Elbaf, conhecemos um pouco mais da cultura dos gigantes, mas mais especificamente, conhecemos um personagem muito interessante: Loki, o príncipe amaldiçoado de Elbaf. Loki recebeu o título de príncipe amaldiçoado porque ele acabou tirando a vida de seu pai para roubar uma Akuma no Mi lendária passada de geração em sua família. E após isso, todos os gigantes então se uniram para prender Loki, o acorrentando na parte mais baixa da ilha, chamada de Submundo, um lugar onde as criaturas mais fortes e ferozes da ilha ficam. Por causa disso, Loki atualmente está sendo considerado como um vilão de Elbaf, até porque ele próprio disse que irá destruir todo mundo, e que assim que se libertar, o Luffy será o primeiro. Mas a verdade é que eu não consigo ver Loki como um inimigo, pelo menos não para ser o grande vilão do arco. Loki até pode enfrentar Luffy após se libertar, mas sem sombra de dúvidas, ele não é mau. E a prova disso é a forma com que Luffy age tão confortavelmente ao seu lado. Nunca vimos o Luffy agir assim com um vilão na história. Ele parecia estar apenas relaxando enquanto conversava com Loki, até mesmo sentado em seu joelho. Geralmente em momentos sérios, o Luffy tem uma intuição muito boa, e ele sabe quem é bom e quem é mau. Durante o time skip, quando Luffy e Rayleigh estavam discutindo sobre Haki, o Luffy menciona que ele confia muito na personalidade de seu oponente. Isso nos mostra que um dos seus maiores talentos é ser capaz de ler a personalidade das pessoas instintivamente. Então, se Loki fosse realmente mal, o Luffy não estaria tão relaxado ao seu lado, até mesmo vibrando e se empolgando com ele quando ficou sabendo que aquele era o reino de Elbaf. Podemos usar de comparação o momento em que Kizaru chega em Egghead e imediatamente Luffy sente sua aura e fica apreensivo, já que sabia que a intenção daquele personagem era lutar. E com base apenas nessa leitura da aura de seu oponente e na sua reação, o Luffy já estava preparado para enfrentá-lo porque sabia que ele era um inimigo. Mas no capítulo 1030, o Luffy sente a aura do Loki, dizendo que era uma aura que lhe dava um frio na espinha, mas ainda assim se aproximou dele e não demonstrou uma reação de preocupação ou de medo, apenas de curiosidade para saber quem estava emanando aquela aura. No capítulo 1031, se lermos sem nenhum contexto, o que parece é que Luffy e Loki são bons amigos, e isso foi um grande detalhe que diz que Loki não é tão mal quanto imaginamos, e uma grande prova disso pode ser justamente a sua recompensa. Loki foi revelado ter uma recompensa especial, algo que nunca vimos antes em One Piece, no valor de 2 bilhões e 600 milhões de berries. Esta é uma recompensa especialmente alta para alguém que nem sequer possui uma tripulação pirata. E só para você ter uma ideia, a recompensa antiga do Barba Negra foi no valor de 2 bilhões e 200 milhões de berries. Ele recebeu esse valor após trair o governo ao pegar o título de Shichibukai, invadir Impel Down, libertando os maiores criminosos do mundo e fazendo eles se aliar a ele, entrar em Marineford e ainda dar o golpe final em Barba Branca, roubando sua fruta e possuindo 2 poderes de Akuma no Mi.
E vale lembrar também que ele se tornou um dos 4 imperadores, então isso quer dizer que mesmo Loki sozinho, sem nenhum bando de criminosos, ainda ganhou uma recompensa muito mais alta que a do Tite nessa época, mesmo Tite fazendo tudo isso, o que nos faz pensar por que o governo considera Loki tão perigoso, a ponto até mesmo de nomear o seu cartaz de procurado como uma recompensa especial. Uma prova disso pode estar justamente na sua força. Sem sombra de dúvidas, o Loki é extremamente poderoso. Ele comeu uma Akuma no Mi dita ser lendária, protegida pela família real dos gigantes, geração após geração. Outro momento épico que mostra sua força foi quando Loki se ofereceu para ajudar Luffy a derrotar qualquer tripulação pirata em troca da sua liberdade. Realmente ele está confiante de que consegue, e a energia que ele emite ao falar isso nos faz pensar que ele poderia realmente cumprir o que ele fala. Também é impressionante como Loki se esquivou de um soco do Gear 4 do Luffy enquanto está totalmente vendado e fortemente enfraquecido por estar preso por grandes quantidades de Kairoseki, que tira completamente a força dos usuários de Akuma no Mi. Além disso, ele não se move há 6 anos, sempre sentado naquele lugar, e mesmo assim, parece que Loki tem bons reflexos, provavelmente um haki poderoso que o permitiu se esquivar do golpe do Luffy, mesmo sem vê-lo. E mesmo após tudo isso, só pelo fato dos gigantes mais fortes dizerem que se Loki for libertado, será o fim do mundo, já nos dá um motivo para considerá-lo um dos personagens mais fortes em toda a história. Ainda precisamos ver quais são suas habilidades, mas eu tenho certeza que isso acontecerá em breve, e é claro que será o Luffy quem o libertará. Isso fica claro especialmente depois do capítulo 1031, quando Loki ofereceu a Luffy informações sobre o Shanks. Porém, apesar da sua força, a recompensa do Loki pode ter um significado maior do que apenas poder. O Loki foi amarrado a uma árvore há 6 anos atrás, o que coincidentemente foi o mesmo ano em que Shanks se tornou um dos 4 imperadores do mar, o que nos faz pensar que esses dois eventos poderiam estar conectados, até porque sabemos que Elbaf é um dos territórios do Shanks, então o Ruivo com os gigantes já estão diretamente conectados, então é claro que isso não é apenas coincidência. O Oda poderia ter escolhido qualquer data para ter feito Loki estar ali, como 7 ou 8 anos, já que isso não mudaria nada na história, mas ele escolheu justamente 6 anos, o ano em que Shanks se tornou Yonkou. Já vimos que Shanks protege Elbaf há muito tempo atrás. Durante o arco de Egghead, vimos que Shanks não queria que Elbaf se tornasse uma zona de guerra. Mais tarde, ele derrotou Eustace Kid para não permitir que ele causasse problemas em Elbaf ou com a sua tripulação. Shanks estava até mesmo decidido a deixar Elbaf por um tempo para que eles não fossem afetados por piratas como Kid, por exemplo, que apenas queriam lutar. Então talvez o Shanks também tenha ajudado os gigantes a acorrentar Loki para evitar uma batalha em Elbaf, mas a dúvida que temos é, derrotar um gigante perigoso de Elbaf é realmente suficiente para subi-lo para o posto de Yonkou? O Loki representa uma ameaça tão grande assim para o governo mundial e os dragões celestiais, e já temos uma noção que sim, até porque uma recompensa de 2,6 bilhões de berries para um gigante de Elbaf com certeza não é brincadeira. Com base em tudo isso, eu acredito que algo aconteceu entre Loki e os nobres mundiais, um evento passado que fez Loki se ressentir deles e é por isso que ele quer destruir o mundo, ou seja, o mundo governado pelos dragões celestiais. Eu também acredito que ele tirou a vida de seu próprio pai por esse motivo. O que ouvimos dos outros gigantes é que Loki atacou seu pai para poder roubar a fruta lendária, mas e se não for bem assim a história? E se Loki foi condenado por falsas acusações? Ele realmente pode ter tirado a vida de seu pai, o rei de Elbaf, mas por um outro motivo. Só pensa comigo, Elbaf sem sombra de dúvidas foi um dos reinos que se opôs aos 20 reis
e futuramente ao governo mundial durante o século perdido, o que quer dizer que a família real dos gigantes de 800 anos atrás era aliada de Joy Boy, e isso continuou por vários séculos, com eles sempre protegendo esta Akuma no Mi lendária. Tanto é que não vemos um gigante representante de Elbaf durante o Reverie do governo mundial. Mas o Rei Harald, o pai de Loki, pode ter sido o primeiro a se corromper para o governo, sob a influência dos nobres mundiais. E isso não seria difícil de acontecer, até porque já vimos que existiam agentes do governo em Elbaf, como a Madre Carmel, por exemplo. Então, com promessas de um poder e influência maior, o governo mundial pode ter sido capaz de distorcer a fé do Rei Harald, fazendo ele começar seus planos de se aliar aos nobres mundiais. E Loki, como um grande adorador de Nika e de sua história, percebeu rapidamente o plano de seu pai e, como oposição, ele tirou a vida do Rei Harald. Loki então percebeu que enquanto o governo mundial existisse, nada disso iria mudar. Sempre haveria corrupção e os nobres mundiais continuariam no poder, fazendo o que bem entendesse. Com esta mentalidade, Loki comeu a fruta lendária, assumindo a missão de acabar com o governo, assumindo a missão de acabar com o mundo todo para reconstruí-lo de uma forma melhor. Loki assumiu o título de seu ídolo e do ídolo de todos os gigantes. Ele se tornou o Deus do Sol. É muito provável que Loki realmente ache ser a reencarnação do Deus do Sol, e por isso ele tem esse complexo de destruir o mundo, já que trazer o amanhecer é uma das profecias em volta da figura de Nika. E pelo fato de Loki ter comido a fruta lendária passada de geração em geração pelos gigantes e ter se declarado diretamente contra o governo mundial e os nobres mundiais, anunciando que irá destruí-los completamente junto com a sua forma corrompida de governo, isso fez com que ele ganhasse uma recompensa especial, mesmo não sendo um pirata ou tendo um bando, ou ter cometido qualquer outro tipo de crime. O simples fato de ter se posicionado como inimigo dos dragões celestiais já o fez receber uma recompensa, que claro, representa o seu grau de perigo, 2 bilhões e 600 milhões de berries. Porém, sem que ninguém soubesse que na verdade o Rei Harald estava tramando com o governo, os gigantes apenas culparam Loki, dizendo que ele tirou a vida de seu pai apenas para pegar a fruta, até porque a personalidade do Loki não é lá tão confiável assim. E levando em conta que ele carrega o nome do deus Loki da mitologia nórdica, também conhecido como deus da mentira e da trapaça, é provável que ele tenha sido mentiroso e trapaceiro desde criança, fazendo nenhum dos gigantes acreditar nele, mesmo ele dizendo a verdade desta vez. Muito parecido como vimos acontecer com Sop na sua vila natal. Ele sempre estava mentindo sobre piratas, mas quando piratas realmente chegaram e ele finalmente estava dizendo a verdade pela primeira vez, ninguém acreditou nele. Isso também explica por que Luffy não está nem um pouco apreensivo perto do Loki, porque ele realmente não é alguém maligno. Mas então, após Loki atacar o seu pai, Shanks, que já tem relações com Elbaf, se juntou aos gigantes para derrotar Loki, e por causa disso, ele recebeu o título de Yonkou do governo mundial, até porque ele derrotou um de seus grandes inimigos, mostrando sua força e que é um pirata perigoso. Após isso, Loki foi condenado à sua prisão em Elbaf, sendo acorrentado com algemas de Kairoseki, o material que enfraquece os usuários de Akuma no Mi, a única forma de detê-lo. E apesar do Shanks ter ajudado indiretamente o governo, eu acredito que ele não fez isso pensando desse modo. Ele apenas tentou manter a paz do mundo enquanto esperava a volta de Nika. Ele parou a guerra de Marineford, impediu Loki de destruir o mundo ou os dragões celestiais e por anos ele vem tentando capturar Barba Negra, outro vilão perigoso para todos, incluindo para os seus próprios planos. É por isso que Shanks é respeitado por todo mundo. Então, levando tudo isso em consideração, Loki não é tão maligno como é retratado, mas com certeza ele é muito poderoso.
Esta sua força pode ter lhe dado um complexo de Deus, com ele acreditando realmente ser a reencarnação do Deus do Sol das lendas dos gigantes. O que fez ele ter o seu grande objetivo, destruir o mundo todo, eliminando toda a escuridão, para que o mundo veja o seu novo amanhecer.